E aí família, aqui é o Alex trazendo pra vocês mais um episódio desse programa maravilhoso que é o Playbook. E dessa vez vocês votaram tanto no Instagram quanto no Twitter. Lembrem sempre, me sigam nas redes sociais, @psicólogofa. Sigam a gente nas redes sociais, @EndZoneBrasil, que eu coloquei enquete essa semana e vocês escolheram hoje a análise tática do quarterback do Carolina Panthers, Bryce Young. O que explica a evolução do Bryce Young do Carolina Panthers, um quarterback que eu pessoalmente já tinha completamente descartado de ser um titular na NFL. Não achei que seria aí um bom quarterback no Carolina Panthers, nem mesmo em outro lugar, caso chegasse ao ponto de ser trocado, né? E desde que aí voltou à titularidade com, né, o Andy Dalton indo para o banco, tem mostrado coisas bastante interessantes e bem diferentes do que ele estava mostrando, certo? Quando ele estava jogando. E mostrando porque ele foi a primeira escolha geral do draft dele no ano passado, certo? E aqui, esse jogo ainda mais especial porque ele estava presente na audiência, então esse Auto 82 aqui eu estava vendo ao vivo, certo? Mas, sem mais delongas, bora para as jogadinhas desse vídeo. Bom, família, então na primeira jogada aqui, o que a gente está observando? O Philadelphia Eagles está na cobertura que a gente conhece como cover 1. Você vai ter aqui um safety no fundo do campo e os outros jogadores estarão marcando aqui em homem a homem, certo? O Thielen até faz uma movimentação aqui antes do snap com o dedinho, ó, que tá com o braço assim, né, comunicando que, sou eu quem vou marcá-lo, certo? Então, essa daqui é a cobertura do Philadelphia Eagles, certo? Você tá aqui nessa cover 1. E aí, o que o Bryce Young vai ler aqui? Ele vai ler principalmente essa rota do Thielen, que foi o recebedor aí que ele mais, né, lançou a bola, teve mais alvos nesse jogo, é o recebedor mais experiente, o melhor recebedor que ele tem, né, nesse corpo de talento, o corpo de recebedores aí que é bem fraco, né, de talento. E aí ele vai lançar essa bola aqui numa corner route, que a gente chama, então, aqui ó. Então, ele faz a decisão certa, ele toma a escolha certa aqui, né, de lançar essa bola numa rota que é boa contra mano a mano, pro lado oposto do safety. Como vocês estão vendo, o safety está na hash mark da esquerda, então do lado oposto aqui, beleza? Então essa é a decisão que o Bryce Young vai tomar. Porém, a execução do Bryce Young é muito ruim, né? Então eu vou soltar a jogada aqui para vocês verem que o Bryce Young vai tomar a decisão correta aqui, certo? Ó, ele vai chegar aqui no topo do drop back, ele vai estar ali olhando. O safety, claro, já abre, mas como ele vai lançar essa bola aqui, ó, com antecipação, ó, quando ele ainda tá começando a quebrar a rota, em tese, você poderia ter esse passe completo aqui, uma big play, né? O dedinho tá marcando muito bem nessa jogada aqui em específico, né? Então talvez o dedinho conseguisse atrapalhar o Thielen aí, mas o Young lança essa bola e aí mostra que ele tem certa dificuldade nesse tipo de passe, ó, na precisão, né? E aí o Gardner Johnson tá lá para interceptar essa bola. Então o Young ainda tem um pouco de dificuldade nesses passes que são fora dos números, né? É um pouco mais difícil para ele, porque ele precisa de mais braço. Essa não é a característica do Bryce Young, né? Tem um braço forte, um braço preciso que aí às vezes, né, pode corrigir um passe que está um pouco atrasado, um passe que não está no melhor lugar possível, né, que você está lá plantadinho, sem pressão, etc, tem que colocar a bola ali. Então, esse ainda é um problema, digamos, físico do Bryce Young, e mostra aqui, né, ele toma a decisão certa mentalmente, não é um erro de processamento, né, aquela bola que você fala, ele não enxergou o linebacker, né, que é um erro de execução do Bryce Young que acaba virando uma interceptação aqui, né, do Philadelphia Eagles, e os Eagles acabam saindo com pontos aqui de uma campanha que os Panthers, né, acabam devolvendo essa bola, cometendo esse erro do Bryce. Já na segunda jogada, e aqui, família, as coisas começam a ficar boas, né? Então acho que, assim como a carreira de Bryce Young, eu comecei pelo que eu precisava falar, que é a parte ruim ali, a interceptação faz parte, acontece, e agora com a parte boa, né, desse jogo aqui contra os Eagles. Então, os Panthers aqui de novo com formação com 3 jogadores de um lado e um do outro, né, usar trips, certo? Que é quando a gente tem 3 jogadores assim, ou bunts, que são 3 jogadores, né, mais pertinho assim nesse triângulo, né? São formas que os ataques gostam de atacar esse tipo de defesa que o Vic Fangio usa, que usa muita cobertura em cover 4, né? Apesar de que esse ano ele tá chamando muito mais defesas com safety apenas no fundo do campo, mas esse foi o plano de jogo do Carolina Panthers. O que eles vão ter aqui? Uma rota cruzando para dentro do campo, uma rota para limpar aqui de fora, e aí, novamente, o Thielen saindo do slot aqui, né? Contra o dedinho, vai fazer essa rota aqui para fora do campo. Então, nesse caso, um passe para fora dos números de novo, mas que o Bryce Young vai mostrar que ele consegue fazer. Não é o forte dele, ele é inconsistente nesse ponto ainda, mas ele mostra que ele consegue fazer esse tipo de passe, que é algo que ele não mostrou que ele estava conseguindo fazer antes, e esse é o ponto, né? A barra do Bryce Young ainda é baixa, mas ele mostra agora que ele consegue fazer o necessário para ser um quarterback titular da NFL, algo que ele não estava mostrando, e essa é a principal diferença, né? Ele está inclusive jogando bem, mas, né, efeitos assim de comparação da coisa que é diferente. Nesse caso, os Eagles ainda vão mandar
uma blitz aqui, né? Então o Bryce Young vai precisar lidar com essa pressão do Philadelphia Eagles, né? E vai confiar, beleza? Que a linha ofensiva vai proteger essa linha ofensiva do Carolina Panthers, que está jogando muito bem nas últimas semanas. Então, o Bryce Young, de novo, mostrando que confia na sua proteção, algo que ele não mostrou que ele conseguia fazer no começo. Então, a gente tem essa diferença aqui do Bryce confiar, certo? Ficar ali dentro do pocket e aí conseguir processar o jogo de dentro do pocket. Então, vou soltar a jogada aqui para vocês verem. Ó, os Eagles vão mandar pressão. E o Bryce está muito bem protegido, esteve durante esse jogo, né? E ele está aqui numa quarta descida para 7 jardas, então ele precisa soltar essa bola, precisa converter isso aqui para manter os Panthers vivos na partida, certo? A situação do jogo importa bastante aqui, ó. E ele vai soltar essa bola assim que o Adam Thielen tá quebrando ali, né? Então, ó, olha aqui como o Bryce tem agora a pressão chegando aqui já do Nolan Smith do lado direito, né? Então o Bryce tá pressionado aqui nesse snap, mas mesmo assim lança essa bola com antecipação quando o receiver tá lá quebrando a sua rota, né, contra o McCollum, né, acho que eu falei que era o dedinho ao McCollum aqui, o número 36, né, essa chamada aqui do Vic Fangio, por exemplo, né, não é a melhor coisa do mundo você deixar o McCollum, que é um reserva, no Adam Thielen, que é quem tava recebendo a bola o jogo todo, né, e aí o dedinho que tá pegando a rota vertical ali, e aí o Bryce vai conseguir, né, lançar essa bola lá fora dos números, ó, perfeito aqui pro seu recebedor, converte uma quarta descida para 7, então essa jogada aqui para mim ilustra ele lidando com a pressão, com a blitz, numa situação óbvia de passe, em que ele confia na sua proteção para fazer o passe. Certo? E é isso que você quer do seu quarterback. Então, o Bryce Young mostrando aqui que, de novo, não só está fazendo o mínimo, o necessário para ser um quarterback lá na NFL, mas está jogando bem. E acho que esse snap ilustra bem isso que eu quero dizer. Bom, essa terceira jogada, de novo, como vocês podem observar, os Panthers aqui numa formação 3-por-1. E nesse caso, a bunt, né? Igual eu falei, a trips, 1, 2, 3, um do lado do outro, a bunt como se fosse esse triângulo aqui. Então, o que os Eagles vão marcar, na verdade? Eles estão nessa formação que aí a defesa do Vic Fangio gosta muito, né? De fazer esse box. Então, você tem 4 jogadores, certo? Para 3 opções, e aí eles vão marcar de acordo com o que as rotas fizeram, que a gente chama de match coverage. E esse safety aqui, que tá do outro lado, né? Porque a gente tem uma cobertura aqui com 2 safeties no fundo do campo, ele vai estar olhando pro lado da trips. E a gente chama isso aqui de tricks. Eu sei mais essa defesa porque sim é do meu time, né? Então eu estudo bastante. E aqui do outro lado vai ser um mano a mano do Quinn Mitchell, né? Com o recebedor que está isolado. Então é basicamente essa a, né, marcação aqui da defesa. E aí, o que os Panthers vão colocar aqui, ó? Eu vou soltar um pouco da jogada para vocês verem. Que os Panthers vão então, ó, colocar essa rota passando para cá, certo? Então, o recebedor número 2, o recebedor de dentro, vai fazer uma rota aqui para dentro, que seria a responsabilidade, então, dessa ponta do quadrado aqui, certo? Ele vai correr para cá. E aí o dedinho tá aqui com o que a gente chama de outside leverage contra essa rota do recebedor número 3, que é o Thielen, né? Espero que não seja muito confuso para vocês, que está vindo de cá. Certo? Então, o Thielen tá vindo de dentro e o dedinho tá de fora, e aí essa que vai ser a marcação, certo? Porque a rota do segundo tá indo para fora, que vai ser a responsabilidade dele da ponta do quadrado. Então, essa rota, o que os Panthers vão fazer então? Vão colocar o Thielen também para ir para dentro, para ir fora da vantagem do Cooper Dedin, para o Thielen ter a vantagem aqui para bater esse box do Philadelphia Eagles, certo? Então uma chamada muito boa aqui do Dave Canales, certo? Lá do head coach do Carolina Panthers, lado do ofensivo. É isso que o Bryce Young vai ler aqui, beleza? Então aqui eu vou soltar mais um pouco para vocês verem também, ó. Que aí, deixa eu apagar o desenho, né? Que aqui vai ser uma chamada boa, porque ele tá contra a vantagem do dedinho. E qual que é o outro ponto que eu quero trazer nesse snap? O Bryce Young aqui, ele tá na ponta do dropback e o Thielen ainda não está aberto, certo? Mas o que o Bryce Young vai fazer? Ele vai improvisar aqui dentro do pocket, então ele vai escalar o pocket, ele vai entrar aqui no pocket para comprar tempo para o seu recebedor ficar aberto. Aqui, ó. O Bryce Young, então, agora tá aí tá evitando a pressão ali das pontas, né? Vai entrar aqui, vai subir, né? Deu tempo aqui do Thielen ficar aberto, ele vai reconhecer e aí vai conseguir jogar a bola para o seu recebedor e converter uma terceira descida para 5. Vocês podem ver lá em cima, lá, que é uma terceira descida para 5 jardas. Então, outra descida que o Bryce Young precisava converter, precisava ser passando a bola, né? 5 jardas ele já é óbvio de passe, por mais que não seja ali 6, 7, 8 jardas, né? Ou mais. Já é óbvio de passe, então a defesa sabia que viria um passe e mesmo assim, né? O Dodina tenta passar aqui, né? Tipo assim, ele avisa o safety, né? Que é também o responsável por quem estiver vindo em rotas cruzando ali. Mas o Bryce Young acha o espaço aqui entre o corner e o safety, escalando o pocket, vai colocar essa bola aqui pro Thielen fazer a recepção. Certo? Então o Bryce Young também foi muito criativo
dentro e fora do pocket. Eu não coloquei nenhum exemplo nesse episódio de criações fora do pocket, porque eu acho que não tem tanto valor tático assim, né? Não valor de jogo em si, mas pra eu explicar, né? Scramble Drill e tal, como é que funciona, assim. Não acho que é tanto ponto aqui, né? Então vou focar aqui nessa criação dentro do pocket, mas o Bryce improvisando tanto com as pernas quanto fora do pocket para lançar a bola e aqui dentro do pocket. Então o Bryce Young está criando jogadas por ele mesmo, certo? Aqui sim dentro da estrutura da jogada, ele teve jogadas que ele criou fora da estrutura, mas o Bryce sendo criativo, sendo mais do que só um point guard, né? Que a gente muito dizia que ele era, executar essa coisa assim, né? Dentro da estrutura da jogada, mas aqui também criando coisas para ele mesmo, evitando a pressão e colocando a bola aí para o seu recebedor numa descida óbvia de passe, coisa que ele não mostrou que ele estava fazendo nos seus primeiros aí 20 jogos da NFL e agora está fazendo contra aqui uma das melhores defesas da NFL. Por fim, essa jogada aqui que vai quebrar o coração do torcedor dos Panthers, mas que acho que diz também sobre o processamento do Bryce Young e sobre a falta de talento no corpo de recebedores, certo? Aqui de novo, os Panthers numa trips formation 3-1, então isso foi muito plano de jogo do Carolina Panthers nessa partida, certo? Qual que vai ser a chamada dos Eagles? O Vic Fangio não é muito agressivo, mas decidiu ser agressivo aqui nesse ponto, ele quase pagou muito caro por isso. Os Eagles vão então mandar uma cover 0, certo? Vão mandar todo mundo aqui, ó, para pressionar o Bryce Young, enquanto o resto dos jogadores aqui estão marcando em homem a homem. Então, essa daqui é a chamada do Philadelphia Eagles, né? Esse jogador aqui em tese estaria no running back, por exemplo, né? Então é assim, essa é a chamada do Philadelphia Eagles que a gente conhece como cover 0. Então você manda mais pessoas em tese, né, do que o ataque consegue bloquear, e você teria um free rusher aí para forçar esse passe rápido do lado ofensivo da bola. E o que o Bryce Young vai ler aqui, né? Que esse jogador vai atrapalhar aqui o safety o suficiente pro Leggett, que vai fazer uma rota aqui longa, certo? Aonde o safety deveria estar. Porque o Slay, isso eu já fiz análise tática, por exemplo, daquele touchdown do Jalen Daniels pro Terry McLaurin, né? Que o cornerback, ele tá esperando um passe relativamente rápido, ele não tá esperando uma bola longa aqui. Por quê? Quando você manda uma cover 0, em tese a pressão vai chegar. Então você marca com mais agressividade em áreas mais curtas, porque essa bola provavelmente vai sair da mão do quarterback. Então você não acha que você vai ser queimado em profundidade, porque a bola já vai ter saído, não dá tempo, certo, de o quarterback fazer um passe longo contra uma chamada de cover 0, em tese, certo? Então o Slay vai tentar colocar a mão aqui no Leggett e não vai dar muito certo. E aí o Bryce Young vai ter tempo suficiente para processar isso, vai lançar a bola com antecipação, mas a pressão do Eagles também não chega, né? Então aqui, ó, quando o Bryce Young chega no topo do dropback dele, ó, a pressão não chegou ainda nele. Ele vai ser pressionado ali pelas pontas, né? Tanto no Smith quanto o Josh Sweat, mas ele agora tá lendo ali o Leggett contra o Slay, e ele tá vendo que o Leggett vai conseguir bater o Slay na parte de dentro ali. E ele tá processando que o outro jogador tá ocupando o safety nesse momento, ó. Então aqui, o Bryce Young tá pressionado, certo? Mas a pressão não afetou o suficiente o seu lançamento. E aí, o safety tá prestando atenção no recebedor que tá na frente dele. E o Leggett bateu o Slay aqui, ó. Olha o Slay tentando colocar a mão nele aqui e ele não consegue, certo? E aí o Leggett vai bater aqui o Slay nessa rota, né? Então, assim, méritos do Leggett aqui de fato. Mas aí, cara, o safety já tá vendido, essa bola do Bryce Young encobre o safety, que também poderia fazer uma jogada ali na bola, né? Então aqui um passe bom em profundidade do Bryce Young. E aí o recebedor aqui, cara, essa bola tá um pouquinho na frente, mas ele tentou encobrir o safety, né? E, cara, essa bola aqui é extremamente recepcionável, né? Isso aqui é na conta do recebedor, né? Esse passe poderia ser mais perfeito, claro, mas assim, isso aqui é um passe de NFL, né? O Bryce Young fez a parte dele nessa jogada, né? E o recebedor deixa ele na mão. Eu assistindo do lado de cima da arquibancada, do lado contrário, não vi que o passe foi incompleto, então minha alma saiu do corpo nesse momento. Falei, cara, não acredito que o Eagles vai perder esse jogo desse jeito, né? Mas aí o passe acaba sendo incompleto de fato, né? Graças a Deus. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre o Bryce Young. De novo, acho que é um quarterback que agora mostra que pertence a ser um titular na NFL. Acho que ele comprou mais um ano aí de Carolina Panthers. Se antes a gente estava pensando, né, em fazer uma troca, em vender lá preço de banana para recuperar alguma coisa, para ajudar no próximo quarterback, para melhorar esse elenco que precisa de reforço, certo? Acho que ele tá mostrando aí que o piso não é tão baixo quanto a gente esperava e que tem até um teto aí relativo, né? Então, de novo, ele está jogando bem. A barra é diferente para ele pelo que a gente viu nos primeiros 20 jogos, mas está jogando bem e acho que merece ser o titular do Carolina Panthers por mais um ano pelo que tem apresentado nesses últimos jogos.
certo? Principalmente aqui nesse caso contra uma das melhores defesas da liga no Philadelphia Eagles, uma defesa que já mostrou pra gente que a gente pode confiar nela, e o Bryce Young conseguiu aí jogar bem, apesar de os pontos não refletirem tanto isso, né? Nem tudo é sobre o quarterback também, como vocês podem ver esse drop aí, né? É a terceira semana que os Panthers quase ganham o jogo, que o Bryce Young deixa o seu time em posição de vencer, né? Esse aqui foi um drive de 97 jardas aí nos minutos finais, e que não saiu com a vitória por detalhe, porque vitória e derrota, como vocês sabem muito bem, não é estatística de quarterback. Mas o Bryce Young fez o que podia aqui para colocar o Carolina Panthers em posição de vencer a partida, certo? Então, família, não se esqueçam, deixem like aqui nesse vídeo, comentem quem que vocês querem no próximo episódio, certo? Se inscrevam no canal aqui do Endzone Brasil, reunião de pauta, fazendo um resumão da rodada. A gente tem um timeout fazendo a prévia da rodada e aqui meu programinha de análise tática. Os números são muito importantes, família, pra gente continuar, certo? Com o programa na temporada que vem, quem sabe fazer 2 episódios por semana. Quanto mais vocês engajam, quanto mais vocês compartilham, quanto mais vocês comentam, mais chance tem da gente voltar a trazer esse tipo de conteúdo. Então mostrem pra gente que vocês gostam desse conteúdo, certo? De análise tática, porque eu gosto muito de fazer e pra mim, se dependesse de mim, fazia só isso aqui a semana inteira, certo? Mas é isso. Um beijo pra vocês. Eu quero agradecer, ó. Eu esqueci o cantinho da gratidão de hoje. O Carolinismo, que votou no Bryce Young pra esse episódio, certo? Meu querido agora está com um canal no YouTube também. Sigam ele lá, o Carolinismo. Eu sou muito fã. Um beijo pra vocês e até semana que vem. Vamos juntos por mais. Valeu.